manifesta na vida dos que creem. Louvado seja Deus, porque eu sei que esse louvor nos introduziu em algo que nós queremos compartilhar nessa noite. Eu quero pedir a você que ore comigo nesse momento. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de ver a mão do Senhor agindo na vida da tua igreja das mais diversas formas, e te louvamos porque o Senhor tem um propósito estabelecido com a tua igreja nessa noite. Por isso, ó Deus, assim como tu estás atuando, Senhor, na introdução, no louvor, esteja atuando através da ministração da tua palavra, para que aquilo que o Senhor quer atingir no propósito, no coração de cada pessoa aqui presente, também os que estão em casa, seja plenamente alcançado, para que assim o teu nome seja engrandecido e glorificado. Abençoa a tua palavra, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 34:15 fala daquilo que nós cantamos, um Deus poderoso. O Salmo 34:15 diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Nós cantamos que Deus é poderoso. E essa mensagem, com o título dos olhos do Senhor, eu gostaria que ficasse realmente também gravada no seu coração, bem presente no sentido de que você reconheça que Deus está sempre atento, não só de vez em quando, mas Ele está sempre nos vendo. A palavra diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Deus não é nunca pego de surpresa. Nada acontece no mundo sem que Deus tenha o pleno conhecimento. Mesmo que haja problemas, Deus está ali sempre presente e promovendo as coisas de forma que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. E a versão bíblica da Revista Atualizada diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E essa expressão repouso transmite um cuidado amoroso, um zelo com cada justo. Deus não olha para nós simplesmente um olhar, mas um olhar de cuidado, um olhar de amor. E a palavra ali diz sobre os justos, né? E quem são esses justos? São aqueles que tiveram seus pecados justificados pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E quando os justos clamam, Deus ouve. Por quê? Porque Ele está sempre ouvindo nosso clamor, nosso grito de socorro. É o que parece, né? Desde os tempos de Adão, o ser humano está envolvido com problemas, né? Com dificuldades, com situações das mais diversas, que necessitam de um clamor. Isso é consequência, logicamente, da queda humana, né? Mas Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu um livre acesso, um acesso de confiança ao Pai. Então, quando nós clamamos, nós temos a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Enquanto nós estivermos nessa vida, irmãos, nós estaremos constantemente numa luta pela sobrevivência física e pela sobrevivência espiritual. Daí, às vezes, né, a gente precisa de um grito de socorro em determinados momentos. Mas como é que é viver bem em meio às dificuldades da vida? O segredo de viver bem é estar confiante em Deus em qualquer situação. Seja numa situação boa, seja numa situação difícil, eu confio sempre no Senhor. E é isso que nós precisamos confiar sempre no Senhor, independente da circunstância, porque nós sabemos que o Senhor Deus está atento a todo o nosso ser, a todo o nosso clamor. Mas é certo que a gente não vive só de tribulação, né? Certamente nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade, né? Momentos de bênção, momentos de vitórias na nossa vida.
Todos nós temos momentos de vitórias. E os momentos de vitórias justamente são interessantes porque quando a gente passa por uma tribulação, né? E aí vem a bonança, vem o momento, aquele refrigério, você valoriza aquele momento de vitória, aquele momento de bênção. Se fosse sempre bênção, nós não estaríamos em processo de amadurecimento. Deus permite determinadas coisas na nossa vida para sermos forjados e aperfeiçoados no Senhor. Agora, quando a gente relembra histórias boas da nossa vida, né? Situações alegres e festivas, isso tem a tendência a gerar no nosso coração gratidão. E a gratidão é isso que nós fizemos. Nós louvamos. O louvor liberta. O louvor transcende a uma situação, às vezes, de dificuldade. Se a gente observar em todos os salmos de Davi, ele não estava naqueles momentos tão maravilhosos. Sempre, muitas vezes, eram reflexos de lutas e de vitórias. E isso era transmitido em louvor, em adoração. Nós precisamos também manter gratidão no nosso coração, porque a gratidão, ela gera esperança. E sabe onde é que deve estar a nossa esperança? Olha o Salmo 33, 20. Salmo 33, 20 diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. O Senhor não será a nossa esperança. Ele é de fato, Ele ali está presente. A esperança dele não é uma coisa futura, a esperança no Senhor é uma coisa, algo presente. Ele não é o nosso auxílio lá no futuro, não, Ele é o nosso auxílio hoje, agora, nesse momento, e continuamente. Sem esperança, nós podemos, inclusive, desenvolver algumas enfermidades. É importante, então, a gente ter essa esperança. Tem dias, irmãos, que nós nos sentimos como Josué e Caleb, né? Prontos para a guerra. Você já não teve uma situação em que tem dia assim que você levanta e é hoje o dia, né? O dia da vitória. E de repente, o outro dia você está lá meio jururu e tal, aquela coisa toda. São sentimentos do ser humano. Mas em outros momentos, quando você está vitorioso, né, tem aqueles momentos em que você quer dar uma de Elias, se esconder numa caverna, né? E tem dias que queremos cantar e dançar como Davi e Miriam. E tem outros dias que queremos chorar como Ana. Tem dias que temos fé como Abraão para vencer tudo, saltar muralhas, derrotar exércitos, conquistar o mundo, né? Ou tem aqueles dias que nós elevamos os nossos olhos para os montes e perguntamos: de onde me virá o socorro? Porque a situação estava difícil. Isso não quer dizer, irmãos, que nós sejamos fortes ou fracos, que sejamos carnais ou mais ou menos espirituais. Isso simplesmente quer dizer que nós somos humanos, limitados, e necessitamos da misericórdia de Deus, constantemente. Essa misericórdia de Deus é que deve nos guiar no dia a dia. E o importante é saber que, independente do dia, Deus está conosco, porque Deus não tem essa oscilação de humor, essa oscilação como nós temos, de um dia está bem, outro dia está mal. Não, Deus está em equilíbrio. Deus é 100% amor, mas Ele também é 100% justiça. Ele é 100% fiel. Deus não altera o seu amor por causa do nosso mau comportamento. Foi orado, né? Para que se pedisse perdão pelos pecados. Deus não vai se surpreender se amanhã você errar também, porque o pecado é uma influência da condição humana. O que ele não deve ser uma coisa proposital, planejada, não. Se acontece uma situação pela sua fraqueza, você pede, se arrepende, mas é importante que haja sinceridade no seu arrependimento, porque o Senhor está atento ao seu clamor. Nós temos fraquezas, queridos, nós temos limitações, todos nós. Mas quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que nos mostra que nós pertencemos ao reino de Deus.
Temos algumas pessoas de outros estados, de outras cidades, de outros países que nasceram. Esquece isso tudo. Você não é mais nem brasileiro, nem uruguaio, nem venezuelano, você é um cidadão do reino de Deus. É isso que faz a diferença. Não é onde nós nascemos, mas para onde nós iremos. Isso é que faz a diferença. E nesse reino de Deus há um governo. E nós fazemos parte dele. Você faz parte de um governo. E nós somos servos. E Deus governa esse reino. Mas só que nós somos uns servos atuantes na obra de Deus. Não servos espectadores, né? Somos muitas pessoas. E cada pessoa tem dons. Com diversas funções, mas atuando de forma conjunta. Nesse projeto que é chamado igreja. E em 2 Coríntios 6:1, o texto declara, 2 Coríntios 6:1 declara que, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Em todo esse nosso trabalho com Deus, irmãos, que é a vida da igreja, né? O que realmente importa é que Deus precisa ser o centro de tudo, o centro da nossa vida. Nós cantamos aqui que Jesus é a essência da adoração. Deus também é a essência do viver da vida da igreja. Se eventualmente nós estivermos fazendo algo que não glorifique a Deus, mas que exalta apenas a nós mesmos, nós estaremos produzindo fruto de pouca duração. Isso não vai muito longe. Agora, quando a coisa é feita no Senhor, projeta-se para a eternidade. Nós precisamos saber que é unicamente Deus quem acrescenta às pessoas a vida da igreja. Somente Deus, pelo seu Espírito, que mantém essas pessoas no caminho. Estratégias são bem-vindas, mas é Deus que nós precisamos submeter a Deus todas essas coisas. E é Ele quem efetua o crescimento espiritual na minha vida, na sua vida, na vida da igreja como um todo. E nós vivemos igreja de Cristo quando? O que é viver igreja de Cristo? Quando nós sofremos, irmãos, quando nós clamamos por uma cura de uma pessoa que luta contra uma grave enfermidade, e quando alguém precisa de provisão de alimentos, nós estamos vivendo igreja. Quando alguém está desempregado, e você de repente sabe uma dica, um auxílio, nós vivemos igreja. Nós vivemos igreja quando nós carregamos em orações os pedidos feitos pelos irmãos, quando nós sentimos em conjunto a dor daquele que perdeu um ente querido, como aconteceu agora na sexta-feira, a irmã Juraci partiu com o Senhor. A gente fica ali olhando onde estava aquela vida. Como era uma cristã, está no Senhor, que alegria, ao mesmo tempo é uma tristeza pela partida e pela saudade que fica. Mas estar junto é viver igreja. Viver igreja de Cristo é quando alguém está triste por alguma situação difícil em sua vida e ele encontra consolo no ombro amigo, que às vezes não só pergunta ou questiona, mas simplesmente ouve, simplesmente está sensível. Isso é viver igreja. Viver igreja é se alegrar, por exemplo, quando alguém casa, Ontem fiz o casamento do Flávio e a Alessandra. Que celebração! Eles estavam preocupados que era um ambiente aberto. E disse: não, Deus vai prover, Deus está no controle. Orem, confiem. E foi um dia lindo, espetacular. Foi lindo. Nós somos igreja quando dispomos a servir ao Senhor com amor, alegria e dedicação. Saber de que é Deus quem capacita os que se dispõem a se envolver na obra dele. Nós trabalhamos na obra de Deus, irmãos, e somos discípulos que se ajudam mutuamente. Deus nos deu dons para partilharmos um com o outro, não isoladamente, mas em conjunto. Isso faz parte da vida cristã, e os olhos do Senhor estão abertos e atentos sobre a igreja, vendo essa ação da vida da igreja. Constantemente, Deus está interessado
na vida da sua igreja, porque a igreja é dele. Vamos lembrar um pouquinho lá, quando os discípulos chegaram a Jesus e diz, né, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus atendeu o pedido dos discípulos, ensinando eles a orar, né? Mas não era para repetir aquelas palavras, mas para eles entenderem o conteúdo, a essência daquilo que estava sendo falado, esse clamor. E muitas vezes nas nossas orações a gente é incoerente, né? A gente pede, clama, faz isso, faz aquilo, e não acontece às vezes o que desejávamos. Então, aí a gente fica um pouco abatido, triste, né? E algumas vezes até questionamos ao Senhor, dizendo, mas por que está acontecendo comigo? Ou coisas semelhantes. Nós somos servos, irmãos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E na caminhada da nossa vida aqui na terra, nós teremos algumas perguntas sem resposta. E você terá a resposta na eternidade. E mesmo sem algumas respostas, pelo que acontece conosco nesse mundo, nós precisamos crer e confiar em Deus. Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, porque nem tudo nós saberemos. E nós temos que ter a certeza e a confiança que Ele nos livra do mal, porque o mal já foi vencido pelo seu eterno poder em Jesus Cristo. Então eu não tenho que temer o mal. Eu tenho que ter temor e reverência a Deus. Porque Ele não é só poderoso, Ele é todo poderoso. Não há poder que se compare ao Senhor. E quando nós temos a consciência de que os olhos do Todo-Poderoso estão sobre nós, irmãos, não há impossíveis. Nós não podemos limitar Deus e colocar Deus dentro de uma caixinha. Porque Ele não se coloca dentro de uma caixa. Ele não se coloca nessas quatro paredes. Ele é ilimitado. Então nós temos que aprender com o Senhor, de olhar de uma perspectiva eterna, daquilo que nós devemos fazer para o Senhor. Cabe a nós, servos, obediência e confiança. Lembra a situação do Getsemane? No estudo ali do discipulado que estou falando ali, fazendo com o Nicolás e a Elianete, eu comentei com eles sobre essa questão. Jesus não simplesmente bateu no peito e disse, deixa comigo aí que eu sou filho de Deus, vou resolver essa parada da humanidade e tudo certo. Foi assim? Não, ele foi lá no Getsemane, ele rendeu a sua vontade por obediência, por amor. Não foi fácil, ele suou sangue. Ninguém de nós aqui chegou a suar sangue. Mas clinicamente, cientificamente é provado que numa agonia extrema, a pessoa chega lá. Jesus chegou nessa agonia extrema por amor a nós. Então, quando nós temos entendimento de que Jesus nos olha e os olhos de Deus estão sobre nós, não é o olho de qualquer um. Não é alguém importante, não, é os olhos do Senhor, do soberano, daquele que se deu por amor a nós. Isso merece um pouco de atenção, porque Ele está interessado no nosso clamor. Ele poderia dizer, não, eu já fiz tudo, agora vocês se virem embaixo. Não, Ele tem um interesse genuíno em estar conosco. Mas é importante que a gente aceite, entenda a soberania de Deus. Isso significa saber qual o nosso lugar no projeto, no plano de salvação. Saber que nós somos servos, irmãos, e que o nosso Senhor é que está no controle. Tem algumas pessoas que dizem que determina isso, determina aquilo, e já falamos outras vezes, nós não determinamos nada. Quem determina é o Senhor. Se Ele já determinou. O que nós precisamos é obediência, reverência, submissão, amor ao Senhor. Agora, vamos lembrar um pouquinho de algumas experiências. Eu creio que todo mundo aqui teve muitas experiências, né? Quanto mais idoso, né, mais experiência tem. Mas eu vou falar de um personagem chamado Josué. Josué é um personagem bíblico, né? Ele passou por uma experiência bem marcante.
ele precisou substituir nada mais, nada menos que Moisés, e que recebeu aquela promessa de Deus, que ele estaria sempre. Josué recebeu essa promessa de Deus: eu vou estar contigo sempre. E o que Josué fez? Ele acreditou, ele creu, porque era uma tarefa imensa, difícil, mas Deus disse para ele: seja forte e corajoso. Simples assim? Simples assim, porque ele sabia quem é que estava dizendo isso para ele. Agora, trazendo para nós aqui, quantas vezes nós precisamos de incentivo para realizar alguma coisa que isso significa, será fraqueza? Se você precisa de um empurrãozinho: ô irmão, vai dar certo isso. Será que é fraqueza? Será que é falta de aptidão? Ou será que quando nós damos o apoio, damos incentivo para alguém, estamos demonstrando carinho, atenção, apoio, amor prático? Foi o que Deus fez com Josué. Ele continua fazendo através da Bíblia, através da liderança, através dos irmãos, nos apoiando mutuamente. Isso é que a igreja faz. E os olhos de Deus estão vendo o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos fazendo isso? Então Deus está estimulando. Faça. Viva. Porque Deus tem prazer em demonstrar o seu cuidado amoroso aos que confiam nele. Em determinado momento, eu creio que nós podemos nos sentir fracos, talvez por um desafio, né? Não sei se você tem alguma coisa nessa semana ou mais adiante. Talvez você pode pensar que é um negócio meio grandioso demais, né? E talvez seja aí um bom motivo para um grito de socorro, né? Oh Senhor, tem misericórdia, né? Acho que eu não vou dar conta desse negócio. Clame ao Senhor, coloque a situação diante dele. O que Deus nos ensina aqui através da atitude de Josué é que nós não precisamos nos submeter ao medo, mas confiar na palavra de Deus, que é fiel e poderosa. Os seus olhos estão atentos a nossas vidas, os seus olhos, os olhos de Deus nos observam de dia e de noite, quando você está em coletividade, quando você está sozinho, os olhos do Senhor estão atentos a você. Nós recebemos força e coragem quando nós cremos na promessa bíblica. Por isso que é importante nós lermos ela, sugarmos ela com atenção, com zelo, com cuidado. A palavra de Deus, ela nos encoraja a dar continuidade, queridos. E ela não perdeu o seu poder, ela continua sendo viva e eficaz, ela jamais perderá o seu poder, porque ela provém de Deus. E o Espírito Santo renova essa palavra dia a dia. Ela continua atuando hoje. E com frequência, eu creio que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, né? Talvez você tenha pedido perdão. E quando a gente fala em pedido de perdão de pecado, o cara pensa assim: uma coisa estrondosa. Não, queridos, às vezes uma negligência pela oração e pela palavra já é uma situação de pecado, porque eu estou negligenciando a obra que Jesus realizou. Jesus realizou a obra do Calvário não para que a gente tivesse um crucifixo na parede, mas para que a gente tivesse disposição de segui-lo. Discípulo é isso, segue o mestre. O que o mestre faz? Obedece a Deus. O que nós fazemos? Obedecemos, não questionamos. Obediência é fundamental na vida de um cristão. Mesmo em meio à obediência, às vezes precisa um grito de socorro, e Deus está atento. Lembre-se disso. Deus está atento ao clamor do seu espírito, mesmo que você não perceba. Talvez você não está percebendo, e talvez você não esteja em sintonia plena com Ele, mas Ele está atento. Dando uma olhada na sua vida, quantas vezes teve situações em que você percebeu a intervenção divina ali? O que Deus está pedindo é que você creia, seja sincero, confie, descanse naquele que é fiel, e aproveite essa maravilhosa dádiva de Deus. Ele está querendo se relacionar com você constantemente. O Espírito Santo está com você, gerando no seu coração, no seu espírito, fé, confiança e disposição
para superar as dificuldades e disposição para obedecer. Então é o poder da palavra de Deus que nos fortalece, que nos consola, que nos dá novo ânimo. Então eu quero estimular você, reanime o seu espírito a cada dia, pois você não está sozinho, Deus está presente. Quando a gente fala, um devocional, parece uma coisa institucionalizada, né? Não importa se você está lendo a Bíblia, se está fazendo no aplicativo, a tua intenção do coração que está valendo, porque você crê que Deus está presente ali, e isso é de fundamental importância, mas é importante que você considere isso como uma prioridade. E na Bíblia nós temos instruções para vivermos como povo de Deus, como seus representantes. Dê uma olhadinha lá, 1 Pedro 2,9. Diz ali: vocês, porém, ele está falando para a igreja. Então, você pode se colocar o seu nome ali e diga ali: eu, fulano de tal, sou, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Veja, você é um povo exclusivo de Deus. Você que assumiu um compromisso com Jesus, você não é qualquer um. Você não é daqui, você é do reino. Não do reino do Garcia, mas do reino de Deus também, né? Mas do reino de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um propósito, um objetivo. Nós temos um objetivo na vida. Cultuar é tudo bom, mas anunciar é um dos propósitos. Esse versículo aqui é muito profundo, queridos, mas resumidamente, somos parte do corpo de Cristo, formando-nos a igreja, um povo diferente, que tem uma missão de representar Deus perante as pessoas que ainda não conhecem. Então é anunciar os propósitos de Deus e estar preparados para a volta triunfal de Jesus, seja agora, seja mais adiante. Eu estou preparado, Jesus veio, beleza. Por exemplo, Jesus veio para Juraci, glória a Deus, ela está bem. Que bênção. Em funeral de crente é uma alegria, ao mesmo tempo que a gente tem que equilibrar, a tristeza com os parentes, mas mesmo sempre saber, cara, ela crê o teu final, que bênção. O Senhor me dá graça para continuar assim também. E chega lá, 81 anos, eu juro assim. 98, se não me engano, ela se converteu. Mas ainda assim, Agora imagina os jovens aqui que estão toda uma caminhada, olha quantas experiências no Senhor, é uma bênção. Irmãos, Deus tem visto a escravidão da humanidade em suas mais variadas formas. Em outras coisas escandalosas, escrachadas, explícitas de pecado, mas também aprisionadas à religiosidade, seitas e heresias espalhadas assim aos montes por aí. Por isso Deus está conclamando a igreja que no viver diário possa representar a presença divina através do seu comportamento, expressando amor ao próximo, porque é o que vai estar na eternidade. Dons não teremos mais, mas um amor sim. Então a diferença entre um cristão e um descrente está no modo de pensar, de agir, de se relacionar, de manter um comportamento que expresse uma fé prática, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, através de um convívio com Deus, querido, nós experimentamos o seu amor, a sua sabedoria, nós somos estimulados a amar e abençoar as outras pessoas. E vejam uma orientação de 1 Pedro 4:2, diz: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então o nosso tempo de vida é muito pequeno, se comparado com a eternidade. O que é 81 anos comparado com a eternidade? Nada. Porque a eternidade, na redundância, é eterna, não se conta, está sempre lá. A nossa vida aqui definirá o que estaremos fazendo na eternidade. Por isso que temos que pensar muito bem e aproveitar o tempo que nós temos para anunciar o plano da salvação de Deus. Não estamos nesse mundo aqui para satisfazer nossos planos e projetos, irmãos. Não é isso. A essência do viver cristão é fazer a vontade de Deus. E Deus nos presenteou com uma imensa oportunidade, eu creio nisso.
Nós ouvimos sobre salvação. E o que aconteceu? Veio a intervenção de Deus em nossa história, né? E tudo mudou. Não foi bom? Como seria bom outros tantos ouvirem isso e experimentarem a alegria da salvação que você tem em Jesus, né? Mais adiante. Então pense nisso. É por isso que Deus nos estimula pela palavra. Olha lá em Mateus 10, 7. Mateus 10, 7 diz: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Quando foi falado isso? Ontem? Há milhares de anos. O reino de Deus está próximo. Se naquele tempo ele estava próximo, hoje certamente está bem mais próximo. Então agora, como povo de Deus, nós podemos e devemos aproveitar todas as oportunidades para manifestar a nossa fé e anunciar a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. E como povo de Deus, irmãos, nós sabemos que podemos contar com outros irmãos de fé para nos carregar em oração, para nos auxiliar no evangelismo, para servir de apoio em diversos momentos da vida cristã. Isso é amor ao próximo, na prática, e Deus com seu olhar está vendo essas coisas. Se de repente você não tem uma habilidade no evangelismo, mas conhece um irmão que tem, e tem um outro amigo, entre em contato, vão lá dois. Jesus enviou sempre 2 em 2, enquanto um fala, o outro intercede. É um processo contínuo. Se você tem uma situação que necessita de misericórdia, mas a sua misericórdia também é econômica, né? Então de repente você procura alguém que tenha um pouco mais de misericórdia, pode auxiliar as pessoas. Enfim, precisa de exortar alguém que está distante dos caminhos do Senhor, vai lá juntos e trabalhem em comunhão, em parceria. Nós somos povo de Deus e temos real necessidade também de nos congregar, de não nos afastarmos da comunhão, mas seguirmos junto com os irmãos, adorando em conjunto. Como é bom adorar, gente. Ou será que só eu que gosto de estar junto aqui, de louvando? Porque nós estamos ensaiando para o céu, para a eternidade. Lá vai ter milhões e milhões e milhões. Já pensou? Que maravilha! E aí todo mundo vai cantar perfeito, né? Não vai ter desafinação, vai ser uma maravilha. O cara vai pensar, poxa, agora sim, vai ser uma coisa... Essas coisas a gente tem que refletir e pensar, não é que é verdade mesmo? Meu, que legal! Eu faço parte desse negócio, e esse negócio é de Deus, é divino. E se é divino, tem a garantia da eternidade, não tem quebra, não tem crise. Nós somos cristãos, amados, que formam a igreja de Cristo. Povo que se alimenta da palavra de Deus diariamente, que crê e vive ela, e que se alimenta da presença do Supremo Pastor Jesus. Então que nós possamos permanecer firmes e sem esmorecer, inclusive não caindo na tentação de reclamar pelas questões da vida, mas depender do poder de Deus que nos conduz aqui em vitória e nos direcionando para desfrutar da sua glória para sempre. Irmãos, que nós possamos aproveitar a comunhão com outros cristãos, compartilhar experiências e nos enriquecermos mutuamente, de nos conhecermos. As irmãs, a conversa entre amigas, tem colocado uns podcasts lá com testemunhos. Ouça! Ah, mas é coisa de mulher? Não, é coisa de cristão. É importante, compartilhe, são testemunhos, são experiências marcantes. Que possamos fortalecer os laços de amor que nos unem, vendo através da unidade, irmãos, a manifestação das bênçãos de Deus. E que nós possamos reconhecer que os olhos do Senhor estão sobre todos nós, todos os dias, porque Ele está atento ao nosso clamor. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar em conjunto. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, de graça e de bondade. O Senhor ama esse povo. Eu quero te pedir que cada um de nós possamos estar bem cientes de que os teus olhos estão fixos em nós, que os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, que a nossa oração não é em vão, mas faz parte de um processo
de desenvolvimento da nossa vida, do nosso relacionamento contigo. Que a tua igreja aqui presente, os que estão em casa, possam receber a capacitação do teu Espírito para viver a tua palavra, Senhor, para crescer na intimidade contigo e para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.